Olá, este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu sou Marcos e quero nesse momento refletir com você no texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 2 e o verso de número 5, que nos diz assim: Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Eu estou utilizando aqui uma Bíblia Almeida, revista e atualizada. É interessante que eu quero, neste momento, no tema O Cristão como um Atleta, trazer esta reflexão fazendo uma comparação. É interessante que nesse verso, quando Paulo está estimulando no combate da fé e no sofrimento por Cristo, orientando a Timóteo, ele se utiliza dessa figura de linguagem muito utilizada na Bíblia Sagrada, que é a metáfora. A metáfora, ela nos aponta para comparações de coisas semelhantes, que uma possui qualidade da outra. O Senhor Jesus Cristo, ele utilizou muito esta figura de linguagem, quando ele diz assim: eu sou o pão da vida. É lógico que Jesus, ele não é um pedaço de pão, literalmente. Mas para que você possa compreender as metáforas, é importante você perguntar: para que serve o pão? O pão, ele serve para nos alimentar. Então, quando Jesus diz que ele é o pão, ele está dizendo que ele é o alimento para o seu povo, o alimento espiritual. Jesus também diz que ele é a porta. Jesus não é uma porta literal, mas ele é a entrada, o único caminho, o único meio pelo qual o homem se achega até Deus. Jesus também diz: eu sou a luz do mundo. Jesus não é nenhuma estrela ou algum luminar ou uma lâmpada, mas quando ele diz que ele é luz do mundo, ele está dizendo que ele trouxe a iluminação espiritual que o mundo precisa. Então a metáfora, ela sempre é utilizada para fazer comparações. E é interessante aqui que o apóstolo São Paulo, ele faz uma metáfora. Ele diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então eu quero partir do princípio dessa comparação das características de um atleta e as características que devem existir na vida cristã. Ser um atleta vencedor é uma questão de dedicação, treinamento, disciplina. Nós percebemos aí, em todos os esportes, e principalmente quando é época de Olimpíadas, nós vemos que os atletas, eles têm um ritmo de vida bastante disciplinado, com muito treinamento, com muita dedicação. E a partir desse pensamento, eu quero trazer isso para a vida cristã. Assim como na vida do atleta, assim na vida cristã, para que ela seja uma vida vitoriosa. E quando eu digo vitoriosa, eu não digo apenas no sentido físico, financeiro, no qual hoje se enfatiza muito isso, Parece que a única coisa que nós temos é pensar nas coisas dessa terra, mas não é. Uma vida cristã vitoriosa, ela é uma vida em que nós conseguimos cumprir com o propósito que Deus tem na nossa vida, corretamente, da forma como Deus quer. Isso é ser uma pessoa vitoriosa, quando a gente cumpre com o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. É como quando Deus vai falar com Josué, em Josué capítulo 1, Deus aparece a Josué e vai fortalecer ele e dizer para ele o seguinte: para que ele consiga
vencer, ele tem que observar a palavra, ele tem que viver a palavra, ele tem que andar segundo os mandamentos, e ele vai prosperar no caminho. Mas o prosperar ali não era um prosperar financeiro, mas era um prosperar em que ele conseguiria executar a obra que Deus tinha proposto para que ele fizesse. Ele iria conseguir cumprir cabalmente o propósito pelo qual Deus o chamou. E Deus, quando nos chama, Deus tem um propósito. E nós precisamos sempre procurar estar dentro desse propósito de Deus. Então, primeira coisa que a gente vê num atleta é que um atleta, ele, quando vai entrar numa competição, ele acredita que pode vencer aquele esporte. Ele acredita que ele pode vencer aquela competição, né? Então, um atleta, ele nunca vai entrar numa competição se ele mesmo não acreditar que ele possa vencer. É lógico que esse é o primeiro passo, né? Ter uma autodeterminação, né? A autodeterminação é o quê? É o objetivo. Então, um atleta, quando ele vai disputar um determinado esporte, ele estuda aquele esporte, ele pratica aquele esporte, ele conhece os adversários, ele sabe todas as possibilidades, mas ele acredita que ele tem condições. Assim é na vida cristã, né? Nós precisamos crer que nós somos capazes de cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então, essa autodeterminação, ela é muito importante. Eu costumo dizer assim, um exemplo de autodeterminação, a mulher do fluxo de sangue. A fé que ela teve fez com que ela tivesse uma autodeterminação. Eu vou ali e vou tocar na orla das vestes de Jesus e vou ser curada. Então, aquela fé de ela acreditar que ela podia, fez com que ela tivesse uma autodeterminação de enfrentar a multidão e de chegar até ao Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que eu comparo da vida de um atleta com a vida de um cristão é essa autodeterminação, que ela é totalmente fundamentada na nossa fé. Então, nós precisamos ter uma autodeterminação para poder alcançar os objetivos que Deus tem estabelecido para a sua igreja, que Deus tem estabelecido na sua vida particular. E qual é o nosso objetivo? Que tipo de objetivo nós temos? Será que os nossos objetivos são apenas objetivos de alcançar coisas, né? Não. É lógico que nós precisamos também ter objetivos. Não é pecado viver bem, morar bem, ter um bom carro, ter coisas boas. Isso não é pecado, mas isso não é o que é fundamental na vida cristã. A primeira coisa que eu vejo que é necessário que nós alcancemos, porque a vida não é fácil, a vida é feita de desafios, de muitos desafios, nós precisamos ter autodeterminação para vencer esses desafios que acontecem na nossa vida. Então, a primeira coisa é alcançar a maturidade. Porque um dos propósitos de Deus para a sua igreja é que nós alcancemos a maturidade. A maturidade é experiência. É a experiência com Deus, é a experiência como cristão, é a experiência com a palavra de Deus, é a experiência com o sobrenatural de Deus, é a experiência com os relacionamentos interpessoais. E aqui no capítulo 3 de Efésios, quando o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai falar dos dons ministeriais, ele apresenta o propósito de Deus para que haja os dons ministeriais na igreja. Veja que aqui, no verso de número, capítulo 4 de Efésios, no versículo 11, ele fala dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Veja bem, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Mas qual o propósito? Olha só, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o que Deus quer para a sua igreja, o que Deus quer para o povo, é que nós sejamos aperfeiçoados, ou seja, alcancemos uma maturidade espiritual, né? Por isso que no verso 13, Paulo completa, olha, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, um dos propósitos de Deus na vida do crente, né, e o crente como um atleta, ele tem que ter essa autodeterminação. Eu preciso alcançar maturidade. Não podemos ser meninos inconstantes, levados a todo o vento de doutrina. Por isso que um dos objetivos que temos que ter na nossa vida é de alcançar essa maturidade, porque a maturidade fortalece o relacionamento entre o crente e Deus, porque ele passa a conhecer Deus mais vividamente, bem como nos ajuda a fortalecer também a nossa vida interpessoal, ou seja, nos nossos relacionamentos com as pessoas. Então, esse é um dos objetivos, né, que nós temos que buscar alcançar. O segundo objetivo, que necessita de ter uma autodeterminação, regada pela fé, lógico, sempre, é a santidade. Veja que aqui no capítulo 7 de 2 Coríntios, o apóstolo São Paulo ele diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, um outro objetivo na vida cristã, né, é alcançar uma vida de santidade que agrade a Deus. Uma vida onde nós possamos verdadeiramente ser vistos como luz do mundo, como testemunhos de Cristo. O mundo está precisando urgentemente de ver homens e mulheres de Deus, em que quando abram a sua boca saiam palavras proféticas, palavras de bênção, autoridade espiritual. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos aperfeiçoar a nossa santidade no temor a Deus. Então, nessa autodeterminação, maturidade e santidade tem que fazer parte integrante do desejo do coração de cada um de nós que servimos a Deus, em agradar a Deus. Porque ultimamente nós vemos pessoas querendo muito, né? Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus abre aquilo, Deus fecha aquilo. Deus faz todas estas coisas, mas nós precisamos entender que nós temos uma parte importante a cumprir, e a nossa parte é alcançar a maturidade, a nossa parte é alcançar uma vida de santidade. Por quê? Porque nós queremos produzir frutos de santidade para a vida eterna. Veja que o apóstolo São Paulo, aqui no livro de Romanos, capítulo de número 6, capítulo 6, verso 22, Romanos, capítulo 6, verso 22. Olha só. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É interessante que o tema do capítulo 6 e do capítulo até o capítulo 8 é justamente o fruto para a santificação, que vai resultar em quê? Na vida eterna. Por quê? Porque o maior propósito e o maior desejo do crente é o quê? É alcançar a vida eterna.
Então, a autodeterminação em alcançar, né, a maturidade, em alcançar uma vida de santificação que agrade a Deus, em alcançar a vida eterna, isso tem que ser algo que tem que estar muito forte dentro dos nossos corações. Nós temos que lutar por isso, porque não é fácil. Alcançar essas bênçãos necessita de se ter realmente uma autodeterminação. E quem tem autodeterminação não perde o foco. Então, a primeira comparação que eu faço aí entre o atleta e o crente é uma autodeterminação em alcançar objetivos estabelecidos e que são importantes. Mas para essa autodeterminação, para desenvolver toda essa habilidade, né, da maturidade, da santidade, até chegarmos à vida eterna, assim como o atleta ele treina para alcançar esse objetivo que ele autodeterminou na sua vida em alcançar, nós também temos um treinamento. E o treinamento do cristão, ele é o que? Primeiro, oração, né? 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: orai sem cessar. Veja que o tempo verbal utilizado aí é um tempo no imperativo, ou seja, oração na vida do crente não é uma opção. Oração na vida do crente é um mandamento. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 18 de Lucas, ele vai dizer sobre a parábola do dever de orar sem nunca esmorecer. E nessa parábola, Jesus conta de uma mulher que ia atrás de um juiz para julgar sua causa, e ele não julgava, mas um dia ele falou: eu vou julgar logo a causa dessa mulher para ela não me importunar mais. Aí ele diz: e quanto mais o vosso pai, né, que ouve os seus filhos todos os dias, como não vai fazer justiça a eles? Então, o treinamento do cristão é oração. Segundo, jejum. Capítulo 17, verso 21 de Mateus, né? Nós vemos que existem certos problemas que só o jejum e a oração resolvem. Veja aqui capítulo 17 e o verso 21, né? Quando Jesus expulsa o demônio de um jovem possesso, no verso 21 diz assim: mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Irmãos, tem certas ocasiões e certos problemas espirituais que até envolvem a nossa vida física, que eles são somente através de jejum, né? Eu sei que hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de fazer jejum por conta de alguma enfermidade, por conta de algum problema, mas irmãos, como é importante a gente fazer jejum, né? Sempre dentro do limite. Deus também não vai querer que você faça 40 dias de jejum. Ele sabe que você não vai suportar, que eu não vou suportar 40 dias de jejum, mas algumas horas ou até um dia. Muitas vezes nós precisamos voltar à prática do jejum, principalmente diante dos desafios tão tremendos que nós estamos tendo na atualidade. Então veja aí, o treinamento do cristão é oração, jejum, né, e estudo da palavra de Deus. Por que eu tenho que estudar a palavra de Deus? Por que é tão importante nós estudarmos a palavra de Deus? O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, aqui em 2 Timóteo, ele nos esclarece bem essa importância de se ler e de se estudar a palavra de Deus. Ele diz assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Que ensino? Ensino a como nós podemos viver nesta vida agradando a Deus, fazendo bem ao nosso próximo, né? Tomando decisões mais corretas.
Aí diz, é útil para o ensino, para a repreensão. Olha, é interessante, porque quantas vezes nós estamos precisando realmente de repreensão, né? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E qual o propósito? A fim de que o homem, né, aqui em sentido genérico, né, homem ou mulher, homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o treinamento do atleta cristão é o que? É oração, jejum e estudo da palavra. É lógico que você pode acrescentar outras coisas, fazer bem ao próximo, amar ao próximo, né? Fazer o bem ao próximo. Então, mas o treinamento fundamental para alcançarmos o objetivo da maturidade cristã, da santidade, até chegarmos à vida eterna, o treinamento é esse: oração, jejum e estudo da palavra de Deus. Agora, é interessante que o atleta, ele não se abate quando ele tem uma derrota, né? Pelo contrário, nós observamos, principalmente na questão de Olimpíadas, quando numa Olimpíada um atleta ele perde, na hora ali ele chora, ele fica triste, porque isso é algo humano, né? A gente também, diante dos problemas, às vezes choramos, ficamos tristes, mas o atleta, quando ele perde uma competição, no momento ele se entristece, mas ele se levanta e passa a treinar mais, a praticar mais, porque ele pensa, na próxima eu vou conseguir. Então, essa é uma lição muito, muito linda para nós, né? Tem muita gente desistindo por muito pouca coisa, desistindo de Deus, desistindo da fé, desistindo de lutar pela vida, desistindo de... Não faça como um atleta olímpico. Perdeu essa? Mas me espera na próxima, que na próxima eu vou estar melhor preparado. Então isso é muito lindo, a gente comparar a vida cristã e o atleta nesse aspecto também. Que o atleta, ele não desiste mesmo quando obtém alguma derrota. Pelo contrário, ele continua e ele vai se preparar melhor para quando ele vir um desafio, ele vai estar mais bem preparado. Talvez se não for o primeiro lugar, ele vai no segundo, terceiro, mas ele vai ganhar, ele vai chegar ao objetivo no qual ele está lutando. Assim é a nossa vida. Um terceiro ponto que é importante é que o atleta ele tem disciplina. Isso é fundamental, irmão. Sabe por que muitos de nós estamos perdendo batalhas para o inimigo das nossas almas? Porque nós não estamos tendo disciplina. Disciplina no quê? Disciplina no nosso treinamento, na oração, no jejum, no estudo da palavra de Deus, na frequência aos cultos, né? Nós falhamos na nossa disciplina. E o atleta, você pode estudar a vida dos atletas. Ele não dorme a hora que ele quer, ele não come o que ele quer, ele não faz o que ele quer. No seu treinamento, ele está sempre disciplinado. Hora para dormir, hora para acordar, hora para se fazer as suas refeições, hora do seu lazer, hora para tudo. Por quê? Porque ele tem uma disciplina. Nós vivemos no século XXI, nós somos muito indisciplinados. Às vezes somos disciplinados na empresa, né? Porque na empresa tem uma disciplina, se você desfizer, você é mandado embora e você obedece. Mas nós precisamos na vida cristã ter uma autodisciplina. Não tenho tempo, trabalho. Irmãos, quando nós queremos, nós conseguimos. São 24 horas o dia. Será que nós não temos nenhum tempinho para nós fazermos o nosso treinamento que vai nos ajudar a alcançar os nossos objetivos, que é alcançar maturidade, que é ter uma vida de santidade, se preparar realmente para a vida eterna? Então, é importante que nós tenhamos a disciplina. Veja que
o Paulo ele diz assim, ó, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, existem normas, existe uma disciplina para que a gente possa também alcançar o objetivo no qual nós temos. Então, é importante que nós venhamos a ter a disciplina para que a gente não venha se descuidar e aí, né, por falta de disciplina, muitos têm sido abatidos, infelizmente, muitos têm sido enfraquecidos, muitos não têm tido força para fazer nada. Então, a disciplina é outro item, outro elemento na vida do atleta que o cristão precisa ter também se ele quiser ser vencedor. Assim como o atleta, o atleta ele tem um treinador, né? Alguém que o acompanha. E o crente? Quem é o treinador do crente? O treinador do crente é o Espírito Santo de Deus. Interessante que em João, capítulo de número 16, João capítulo 16, o verso 13, antes de Jesus ter sido crucificado e antes de acontecer o dia de Pentecostes, né? Porque aqui Jesus ainda não havia sido crucificado e ainda o dia de Pentecostes não havia ainda acontecido. Mas olha o que Jesus diz aqui acerca do nosso treinador, o Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quem que é o nosso treinador? É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que está à frente do crente, que ele guia, que mostra o caminho, que orienta. Agora, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus, ele haja livremente em nosso coração, em nossa vida. Assim como o atleta, ele ouve o seu treinador, né? Quando ele dá os seus conselhos, ó, faz assim, vai por aqui, haja, ele faz. Assim é o crente, obedecendo a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração, que nos fala através da palavra e que nos fala diante de circunstâncias e que também usa muitas vezes profetas, existem ainda profetas. Então nós temos que estar atento à voz do nosso treinador, para que nós possamos, né, estar bem treinados, disciplinados para alcançar os nossos objetivos. Por fim, irmãos, o atleta ele busca um prêmio que é corruptível, né? Ou seja, glórias humanas, dinheiro, mas o crente não. Né? O crente busca uma coroa incorruptível. O crente busca, né, uma coroa incorruptível, ou seja, ele busca algo muito superior a glórias humanas. Ele não busca a glória para si mesmo. O atleta cristão, ele busca a glória do seu Senhor. E é interessante que naquela época de Paulo, né, havia essas corridas e eles ganhavam flores de louro, colocavam na cabeça e tal. Mas a Bíblia nos diz que nós, né, nós crentes, nós teremos outro tipo de coroa. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Tiago 1,12 e Apocalipse 2,15 que nós teremos a coroa da vida. A coroa da vida é para os que forem fiéis. Então, praticamente todo crente fiel terá a sua coroa da vida. Também a Bíblia nos diz da coroa de glória para os que agirem com humildade e submissão. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Né? A Bíblia diz que nós teremos a coroa da justiça para aqueles que ansiosamente aguardam a vinda de Cristo, 2 Timóteo 4,8. Nós temos a coroa da alegria. A coroa da alegria são para os ganhadores de almas. Filipenses 4:1, né? E 1 Tessalonicenses 2, verso 19 e verso 20. Né? Depois você confere na sua Bíblia aí. E nós temos a coroa incorruptível para aqueles que vencerem a carne, sujeitando-se a Deus.
E eu quero salientar uma coisa, que quando a Bíblia fala que nós teremos coroas, esses tipos de coroa, não é, meus queridos, que quando nós chegarmos lá no céu, terá um monte de coroa, que nem essas que nós conhecemos, que vai na cabeça de reis. Não. Aqui, a forma como está sendo dita é nos apontando que tudo que nós fazemos aqui na obra de Deus, tudo que nós fazemos pela obra de Deus, tudo que nós fazemos, que a palavra de Deus nos ensina a fazer o bem ao próximo, a amar o próximo, né? A orar pelos que nos perseguem, fazer o bem para todos. Todas estas coisas, todos esses sacrifícios que a gente tem feito na nossa vida para nos mantermos fiéis a Deus, tudo isso terá uma recompensa. Além da vida eterna com Deus, Deus nos galardoará, ou seja, Deus ainda nos premiará com coisas que nós não sabemos, com coisas que nós não temos nem noção do que seja na realidade da eternidade que está nos aguardando. Por isso, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos ser verdadeiramente atletas cristãos, com autodeterminação de alcançar a maturidade, de alcançar a santidade e, por fim, a vida eterna. Que nós possamos treinar a cada dia através da oração, através do jejum, através do estudo da palavra, que nós possamos ser disciplinados e que quando acontecer algum tipo de derrota, nós não venhamos abaixar a cabeça, mas nos levantemos no poder do Espírito Santo, que é o nosso treinador, e continuemos e caminhemos para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida, dando sempre ouvidos ao nosso treinador, que é o Espírito Santo de Deus. E assim, irmãos, sabendo que esse nosso treinador testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, nós temos a garantia de que quando chegarmos lá, a nossa premiação já estará totalmente preparada, a qual o Senhor, justo juiz, dará a cada um daqueles que foram vencedores, que foram fiéis, que conseguiram vencer todas as lutas e tribulações da vida, permanecendo fiéis ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso, a essa, não negligenciando a essa tão grande salvação que o Senhor tem nos dado através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai dizer que as coisas que nós passamos aqui não são nada em comparação àquilo que nos aguarda na eternidade. Que esta palavra traga fortalecimento no teu coração e que você seja verdadeiramente um atleta vitorioso, batalhador, porque nós estamos numa luta na qual a vitória já está decretada, porque Deus já decretou a vitória da igreja. Jesus já disse que o inferno não prevaleceria contra a igreja, e Deus lá em Gênesis 3,15 disse que pisaria na cabeça da serpente, e lá no capítulo 19, capítulo 20 de Apocalipse, João vislumbra o grande banquete, as bodas do Cordeiro, onde todo o povo de Deus estará ali reunido, estarão participando da grande ceia do Senhor, e o nome de Jesus será glorificado, e adentraremos para a eternidade, para aquilo que é agora talvez desconhecido, mas que está totalmente preparado. Assim como Deus preparou a terra em 6 dias, ele preparou tudo para a criação do homem. Quando o homem foi criado, já tinha tudo bem arrumadinho para ele sobreviver e viver aqui. Assim Deus tem preparado na eternidade todas novas coisas, por isso que lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá dor, lá não haverá nenhum tipo dessas mazelas que nós passamos muitas vezes aqui. Mas continue sendo fiel, porque você é um atleta de Cristo, e os atletas de Cristo não desistem. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa fortalecer o teu coração.
Pai eterno, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Abençoa este irmão, esta irmã que está ouvindo esta palavra, Pai, e que o teu nome continue sendo glorificado. Eu agradeço e peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e se inscreva no canal, dê um like. Deus abençoe.